João capítulo 16, versículo 5 em diante, amados. Vamos ler. Diz assim: Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, e a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Na justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito Santo da verdade, ele os guiará em toda a verdade, e ele falará para si mesmo, mas dirá, ou melhor, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isto a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso, eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar a vocês. Hoje nós queremos falar sobre essa pessoa magnífica, né? Chamada Espírito Santo. É interessante que, ao lermos a passagem, a gente vai verificar que os discípulos estavam já tristes, porque a qualquer momento Jesus iria embora. E ele sempre anunciava isso, né? Olha, eu vou embora. Estou com pouco tempo. E eles, recebendo essa palavra, eles ficaram tristes. Porque a força deles, a fé deles estava depositada em Jesus. Jesus era a base, era o fundamento da vida deles. E sem ele, eles praticamente já pensavam: o que vamos fazer? Como é que vamos andar? Como é que vamos fazer isso? Tanto que depois da morte de Jesus, eles se esconderam com medo. Então, demonstra, amados, por que a tristeza. Mas Jesus deixa uma coisa bem clara para eles aqui. E ele fala assim: olha, eu tenho que ir. Se eu não for, o Espírito Santo não vai poder vir. Eu não vou poder enviar o Espírito Santo. E a pessoa mais importante dessa trindade, né, sendo que os três trabalham em conjunto, mas a pessoa mais importante, é claro, seria o Espírito Santo, porque é ele que daria continuidade ou iria trazer a estabilidade da igreja sobre a terra. Eu sempre falo que sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Então, o conselho que eu sempre dou para as pessoas quando a gente vai ministrar, ou um estudo, ou vou pregar a palavra, ou vamos trazer uma pregação, ou seja semelhante, a gente sempre fala: vamos buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ele tem que ser tudo na nossa vida, tem que ser a prioridade da nossa vida, porque é o único que vai poder nos ajudar. É tanto que existe uma palavra de Jesus, ele falou uma certa vez, que se você blasfemar o nome do Pai, você vai receber perdão. Se você blasfemar pelo nome do Filho, você vai receber perdão. Mas se você blasfemar no nome do Espírito Santo, você não receberá perdão. Porque não tem outra forma de a gente buscar a solução da nossa vida, a não ser pelo Espírito Santo. Quando os discípulos estavam ali reunidos no cenáculo, naquele trabalho ali, ficaram 10 dias reunidos, esperando que o Espírito Santo descesse de uma forma copiosa na vida deles, para que eles pudessem dar sequência. Eles não saíram do seu lugar sem que o Espírito Santo viesse. O Espírito Santo é a base da nossa vida. Se a gente não buscar o Espírito Santo
quando você amanhecer, eu sempre faço isso, né? Quando amanhecer, nós temos que falar, bom dia, Espírito Santo. Como tu conhece todas as coisas, então me guie durante esse dia, durante a minha vida, porque eu preciso da sua direção, preciso que o Senhor vai me guiar para que se alguma coisa acontecer de mal, o Senhor me adverte. Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele fala o seguinte, que nós não sabemos orar como convém, e essa é uma realidade. Se alguém fosse levantar e dizer que eu sei orar, ele não sabe orar. Esses dias eu estava falando sobre algo muito profundo, eu sempre agora estou, para que os irmãos saibam, né? Eu também agora estou no TikTok, né? Eu agora estou no TikTok. Para aqueles que querem entrar lá, é só digitar um @Wagner, Pastor Wagner, número 3, né? 3, né? Aí você vai encontrar eu lá no TikTok lá. Isso, é claro que eu não uso TikTok, nem em qualquer site desse relacionamento, ou de semelhantes assim, para poder mostrar alguma coisa. Sempre que vocês vão ver eu estou postando uma palavra, ou uma reflexão, ou coisa semelhante. Eu uso esses recursos para poder o quê? Anunciar a verdade de Deus, o poder de Deus. Então, Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. Essa é uma realidade. Então, quando eu reconheço isso, eu tenho que fazer o quê? Recorrer a alguém que possa me ajudar nessa oração. E Paulo disse, olha, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que conhece todas as coisas. Quando nós vamos orar pelo Espírito Santo, ou pedindo ajuda do Espírito Santo para podermos orar, ele vai nos direcionar na palavra certa, na posição correta que devemos orar. O que acontece hoje, que às vezes nós vamos, na nossa oração, a gente vai sempre expressar sempre uma palavra de incredulidade. Nós não sabemos orar, às vezes queremos orar, pedir algo que naquele momento não é adequado para a gente. Então a gente precisa do Espírito Santo para poder nos guiar. É por isso que Jesus deixou bem claro aqui, olha, se eu não for, ele não vai vir, aí vai ficar ruim para vocês. Eu não posso estar em todos os lugares porque eu estou aqui fisicamente, mas vai vir alguém que vai estar em todos os lugares com vocês, que é o Espírito Santo. Ele é a única pessoa que pode nos ajudar, ele é a única pessoa que pode nos direcionar, que pode também nos ensinar. Quando for lermos a palavra, lê a palavra na direção do Espírito Santo. Ele vai guiar vocês. Hoje querem ler a Bíblia, sabe, de uma forma tão aleatória, que eu fico pensando que não vai trazer nenhum crescimento. Vou ler o Salmo 23. Muitas pessoas ouvem. Vamos ler o Salmo 80 isso, 90 isso, 100 isso. Isso não resolve o problema de ninguém. Hoje pela manhã eu estava ministrando, e agora também estamos todos os domingos de 9 às 10 no canal do Ministério Opa, onde é o canal meu. Estamos ministrando estudo. Estudo. Hoje o estudo foi maravilhoso. Depois os seus irmãos entram lá, acompanham o estudo, e hoje foi muito bom, né? Porque o Espírito Santo trabalhou mesmo hoje pela manhã. E toda vez que nós vamos falar sobre esse assunto, nós vamos sempre dizer, a Bíblia, ela precisa ser lida de forma sistemática e devocional e buscando algo para mim, primeiramente. Eu nunca posso ler a Bíblia para poder falar com alguém referente à Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia para Deus falar comigo, para eu poder buscar a verdade, a direção de Deus na Bíblia. E a única pessoa que pode fazer isso e te ajudar nesta hora se chama Espírito Santo. Faça o seguinte, quando você for ler a Bíblia, chama ele para poder. Sempre os teólogos eles mencionam essa expressão, né, que fala que a Bíblia é o único livro que o autor senta ao teu lado e vai conversar contigo sobre o livro que ele escreveu. Você lê um livro, mas o autor está lá no fim do mundo, né? Deixa eu esperar não, tá, irmão? Ele está lá no fim do mundo. É isso mesmo?
Mas esse livro aqui, o autor está pertinho de nós. Peça a ele para te ensinar. Hoje em dia, precisamos da ajuda dele, porque é tanta interpretação que criam na Bíblia, que no final das contas, nós vimos tantas heresias e apostasia entrando dentro das igrejas hoje, infelizmente. Vamos lá. O Espírito Santo é essa pessoa que nos ajuda na nossa oração, ajuda nas nossas situações difíceis. Ele que consola-nos na hora da adversidade, na hora do problema. É Ele sempre que está ali conosco. Se você quer precisando de algum socorro, peça ajuda a essa pessoa, chamada Espírito Santo. Converse com Ele constantemente. Ele vai te ouvir, Ele vai nos ouvir. E eu quero, dar término a essa mensagem falando sobre 4 passos que são a chave para o reavivamento. Não existe reavivamento sem a pessoa do Espírito Santo. Praticamente é impossível. Não existe. É a única pessoa que pode trazer o avivamento. O que é um avivamento? Avivamento não é atividades, manifestações ou coisas dentro da igreja. Não. Avivamento é quando a gente vamos estar em comunhão com Deus. Avivamento é um contato direto, íntimo que nós vamos ter com Deus. É a koinonia, que é chamado no grego. É aquela comunhão íntima, aquela comunhão bem profunda que nós temos com Deus. Isso é avivamento. Isso vai gerar, sabe, em nós alegria, satisfação. Não tem coisa melhor. Quer ver uma coisa? Quando alguém está no erro, no pecado, ele nunca vai se sentir bem. Ele pode até mesmo estar na igreja, ele pode até cantar, ele pode até pregar, ele pode até parecer que está tudo bem, mas lá dentro, no seu íntimo, sempre vai estar errado. Quer ver uma coisa interessante que está acontecendo comigo? Eu queria contar esse testemunho para os irmãos aqui. Estamos falando sobre o Espírito Santo, então eu tenho que contar isso aqui para os irmãos. Esses dias atrás, eu estava me sentindo mal, sabe? Uma coisa aqui também me sufocando aqui o meu estômago, e eu comia, sabe, e não me satisfazia, sabe, a comida descia, e ela parece que pesava mais ainda, toda vez que eu comia, me sentia, sabe, o estômago parece que estava, eu não sei expressar direito como é que eu poderia dizer isso, mas aí algo dizia assim: você tem que parar disso. Tem que parar disso. Quando você começa a ter intimidade com o Espírito Santo, até na área da saúde, ele vai intervir. Porque ele quer o teu bem. Porque, na verdade, isso aqui é o templo dele. É o templo dele. É como ele dissesse: olha, você está danificando a minha casa, trazendo problema para a minha casa. Você precisa resolver esse problema com a minha casa, porque eu quero transitar neste mundo, eu quero falar com as pessoas do mundo, mas eu tenho que ter uma casa para isso, e a casa é você. E se você estiver te prejudicando fisicamente, a minha casa vai estar danificada. Lembra quando andar com um carro meio... quem tem experiência muito nesse negócio é o Silvio, né? Aí você pega um carro, né, Silvio? E o carro não está andando direito. Morre no meio do caminho. O motor não está funcionando direito. Esse carro vai conduzir você para onde você quer? Não, irmãos. Ao contrário, você tem até medo, de sair com esse carro, com um carro. Todo problema que tem um carro. Não tem nada a ver com o Silvio, não, gente. Não adianta olhar para o Silvio, não tem nada a ver com isso, não. Eu só falei o nome dele porque eu gosto do Silvio pra caramba. Mas, está entendendo? Mas para você ter um carro saudável, confiável, você tem que levar ele para a manutenção. Aí você vai ver que ele precisa, não, mas usar isso, não pode mais isso, o carro precisa isso, o carro tem que arrumar isso, tem que fazer algo para poder o carro estar tranquilo. Você está apto para andar com o carro. E a primeira coisa somos nós, como tempo do Espírito Santo. Um dia um colega meu, ele passou ele se internou no UPA, por uma situação difícil lá dentro, acho que não foi ser resfriado, não sei o que ele tinha.
Mas ele usou uma brincadeira muito saudável, que depois eu comecei a brincar com ele mais ainda, reforçando a brincadeira, né? E ele postou assim, não sei se foi no WhatsApp, no Facebook, não lembro agora. Ele postou assim: estou em manutenção. Né? Estava no UPA, em manutenção. Aí eu brinquei com esse rapaz: já acabou a manutenção já? Né? Mas é verdade. Quando nós vamos para o médico, é porque o seu carro está com problemas mecânicos muito ruins. Ele está rateando, né? Então precisa. E às vezes as pessoas persistem a andar com o carro rateando, né, irmão Marcelo? Aí vai prejudicar mais ainda. Então tem que parar tudo. Ir lá para a oficina e fazer a manutenção, resolver o problema para poder o carro estar saudável para andar. Então nós estamos assim. As doenças físicas, elas são, na verdade, uma alerta de Deus. Para poder dizer para mim, para todos nós, é que a gente precisa resolver alguns problemas que estão ruim. E assim que eu fiz. O que eu fiz? Irmãos, eu disse, eu queimei minha língua, né, irmãos? O Marcos, já viu alguém queimar a língua? Eu nunca vou tomar café sem açúcar. Deus me livre. Eu falava isso. E enchi o peito para dizer isso ainda, né? Hoje, amado, até o café da Luciana eu bebi sem açúcar. Tem uma ideia. E detalhe, eu estou me sentindo feliz por isso. Sentindo mais leve, né? Muito tranquilo. Mas por quê? Porque a saúde, eu quero dizer para os irmãos, tudo tem a ver também com o espiritual. Às vezes as pessoas pensam que não, mas tem a ver sim. Então, quando nós falamos sobre passos para nos levar ao avivamento, quer dizer, quer englobar a todas as áreas da nossa vida. Agora, a primeira coisa que nós podemos entender aqui sobre esses passos, que são a chave para o avivamento, e está aqui no próprio texto, no versículo 8, ele fala que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. As pessoas estão aqui para poder convencer. Ele não vai te forçar a fazer nada. Ele não vai fazer nada. Ele não vai te obrigar a nada. Ele apenas vai conversar com você. E de várias maneiras possíveis. Ele vai conversar contigo numa reflexão que alguém envia para você. Vai falar contigo intermédio até de uma criança que está ali. Eu me lembro um vídeo que rolou aí nas redes sociais aí, que o pastor estava pregando. Escuta aqui, irmão, que interessante. O pastor estava pregando e uma criança começou aí em frente à plataforma, era um pouquinho mais alto do que essa aqui. E ela começou a orar lá. A criança orando e o pastor pregando. O pastor deu um semancol nele lá, né? Um semancol nele. Ele parou o culto. Ele se ajoelhou e toda a igreja se ajoelhou. O que Deus estava dizendo ali? O Espírito Santo estava dizendo? É momento de parar tudo para buscar a minha face. E toda a igreja orou a Deus. E isso é interessante. Temos que, às vezes, parar de tudo, amado. Parar o trabalho, deixa a louça lá na pia, deixa a casa toda virada de cabeça para baixo, né, amado? Mas se o Senhor mandou parar, porque tem algo. Irmãos, vamos aprender uma coisa que eu queria ensinar para os irmãos nessa noite e chamar a atenção para isso. Quando as pessoas falam assim, para e vai orar, é porque tem algo que ele quer realizar naquele exato momento. Então vamos parar. Para tudo. Você vai ver Deus agindo na sua vida. Não vamos ser como Marta, mas sim como Maria. Maria, Jesus entrou na sua casa, Maria parou tudo e ficou aos pés de Jesus. E Marta, bom, já começa por aí, né? Falta de educação. Você tem uma visita na sua casa e tá a pessoa lá. É esquisito isso, né? Você vai visitar, precisa eu visitar a casa da Luciana e ela tá lá varrendo.
Imagina, irmão, você vai visitar a casa, lá em casa, e vai ficar, em vez de se dar atenção, vai ficar varrendo casa, lavando louça, tomando... Não! Já começou o erro por aí. Já começou o erro por aí, né, amados? E Marta estava assim. Marta queria agradar a Deus com as suas atividades, agradar a Jesus com a sua atividade, mas o que Jesus queria é apenas que elas prostrassem e escutassem o que ele tinha para dizer. E às vezes temos que fazer isso. O Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida, quer trabalhar na nossa família, e nós continuamos a atividade. E vai atividade, e vai atividade. E ele está ali querendo que a gente para e tenha um momento para poder falar com ele. Eu acredito que todos que estão aqui hoje, até os que estão nos ouvindo, já aconteceu isso, mas não parou. Não parou. Gosto muito daquele filme O Último Homem. É o Último Homem, né? O Último Soldado. Me lembra aí? Hã? Até o Último Homem, né? Isso, obrigado. Tem algo que me chamou... Eu vejo aquele filme, eu já vi aquele filme 3 vezes. Nas 3 vezes, Deus me chamou a atenção. Deus me impulsionou. O Espírito Santo falava comigo também naquele filme. Ele continua falando. Mas tem algo ali que me chama a atenção. Que foi quase já no final, quando eles entenderam que aquele soldado, ele tinha uma parte muito importante, por mais que não usa arma, mas ele é o soldado mais importante dali da companhia. E antes deles subirem para poder pelejarem contra os seus inimigos, ele estava orando. Aí o general ou o comandante, não sei de que lá, liga para o outro lá que estava lá comandando o exército ali, e fala: vocês já subiram? Não subimos. Mas por que não subiram? Porque o soldado, esqueci o nome agora. O soldado está falando com Deus, orando. Terminou? Terminei. Agora vamos. É isso. Vamos parar. A Bíblia fala que D.L. Moody, um grande evangelista, agora eu sempre esqueço de lembrar o período que ele pregou aqui na Terra, acho que foi 1800, não sei os quebrados, não lembro agora. Diz que quando ele estava caminhando, dirigindo o seu carro, ele sentiu um impulso na vida dele, ele encostava o carro no acostamento, e alguém perguntava: por que está parando Moody? Vamos orar nesse momento. Eu quero orar. Eu senti que tem que orar, então eu tenho que parar o carro. Tem que fazer igual que eu fiz aquele dia na Silva. O pastor Wagner está dirigindo o carro, sabe, irmão Marcelo? Não sei que esse pastor Wagner parece maluco, né? Ele estava dirigindo o carro, indo para Miguel Pereira, e eu perguntei ao pessoal que estava dando o carro, o Júnior estava nesse dia, né, Júnior? Perguntei, mas eles não permitiram. Gente, eu posso orar agora aqui? Né? Mas ninguém deixou orar, não sei porquê, amados. Até hoje eu estou fazendo essa pergunta porque ninguém deixou eu orar dentro do carro. Porque para orar tem que fechar o olho, né, irmãos? Eu era o motorista, na verdade. Vamos lá. Mas vocês poderiam muito bem fazer. Então, você quer orar, pastor? Aí que entra agora. Vou puxar vocês agora. Vocês querem orar, pastor? Então, para o carro. É isso que eu esperava de vocês. Não é vocês falar que não pode orar. Isso que é o erro. Vocês cometeram um erro muito... Vocês não vigiaram naquele dia. Mas tudo bem. Mesmo assim, os pessoas levou e trouxe a gente de volta. Tá entendendo? Ele parava o carro, Moody, para poder orar. Então se impulsiona para tudo, porque o Espírito Santo quer falar algo conosco naquele momento. Ele quer nos revelar alguma coisa, ele quer nos impulsionar, ou talvez ele está mandando nos orar, talvez eu não sei porquê, mas sim algo, talvez na minha família, que precisa ser resolvido, e naquele momento Deus está falando assim: para tudo, porque eu quero agir neste momento. Ele vai agir. Então ele quer convencer. E tem muitas pessoas do nosso círculo de amizades, de parentes, e pessoas que não se converteram ao Evangelho. Ele quer convencer essas pessoas do seu pecado. Lembra que as pessoas só podem convencer alguém se eu quiser que ele convença. Se você quer que Deus converta alguém, você quer? Então ore a Deus. Senhor, vai lá, convença aquela pessoa. Irmãos, eu aprendi uma coisa na minha vida.
desde que eu li essa passagem. A Bíblia fala que Saulo de Tarso se converteu ao Evangelho. Como pode isso? Um homem que perseguia a igreja, um homem violento, um homem ímpio, uma pessoa impiedosa. Ele se converteu. E eu aprendi uma coisa: se Saulo de Tarso se converteu, isso quer dizer que alguém orava por Saulo. E Deus veio ao encontro de Saulo por causa de alguém que orava por ele. Então, se você continuar orando por alguém, ore incansavelmente, e vai orando, porque eu tenho certeza que a sua oração um dia vai surtir efeito a qualquer momento. Porque o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado. Significa que devemos sempre estar atento no que Deus está falando conosco. A outra coisa também que podemos também aprender aqui, com o Espírito Santo, que nós experimentamos uma vida contrita, uma vida envolvida com Deus, que nos leva ao arrependimento. E a outra coisa que nós vamos aprender aqui nesse texto também é que quando você confessa os seus pecados, irmãos, vamos aprender esse conceito também. Errar, todos nós erramos. Todos nós erramos. Agora, precisamos aprender a confessar os nossos pecados, seja qual for o tamanho dele. Mas é ser honesto, porque tudo que Deus quer é que nós sejamos honestos com Ele. Que nós viemos abrir o nosso coração para dizer: sim, Senhor, eu falei isso do meu irmão. Eu pensei isso. Eu achei assim. Talvez as pessoas que estão ao teu lado não viram nada, mas Deus viu. E você precisa confessar o pecado ao Senhor. E por último, recebemos nisso tudo a purificação dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. Coisa melhor de nós sentirmos purificados. Purificada é a pessoa limpa dos seus pecados. Eu falava hoje de manhã pela minha esposa que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Onde você prega com muito mais propriedade do que antes. Isso é muito bom. Nós precisamos viver isso, vivenciar isso nas nossas vidas. É você buscar a Deus de forma intensa, profunda. O Espírito Santo, irmãos, ele está disposto a nos ajudar nessa área. Se você não se dispuser a falar com Ele e se abrir para Ele, Ele não vai poder fazer nada. Agora, tem um detalhe que eu quero deixar bem claro para os irmãos. Eu brinco muito com isso. Na verdade, a brincadeira vira uma realidade. Olha só. Se você orar fulano, ore por eles. Faz uma experiência. Ore por alguém. Ore por alguém. Mas não cansa, não. Quando você vai orar, vai parecer que a sua oração não está sendo resolvida. Já aconteceu isso com você? Já você orou por alguém e a pessoa, ela se virou mais na sua cabeça ainda? Ficou mais ainda, cometeu mais erros ainda? Lembra disso? Alguém já passou por isso já? Continua orando. Quando isso acontece, tem um sinal positivo nisso. Um sinal muito positivo. É porque Deus já está trabalhando e os demônios, Satanás e os demônios estão revoltados. Estão aproveitando o momento de fraqueza daquela pessoa para poder nos confundir, para parar de orar. Quando eu falo assim, vou mexer com aquela pessoa agora, para poder ela parar de orar, porque a oração dela não está funcionando. Aí começa aquela pessoa a ficar fazendo coisas piores ainda, para poder nos confundir. Ao contrário, continue orando. Continue falando com Deus, buscando Deus para essa pessoa. Porque Deus já está trabalhando. E a qualquer momento, nós ouviremos a resposta de Deus nas nossas vidas. Eu creio nisso. Eu te peço para você continuar também crendo nisso. Existe algo,
maravilhoso que Deus quer nos dar. Só depende da gente. Só depende de mim. Ó, continuar orando. Não depende mais da pessoa. Ore mesmo. Né? Busca Deus. Coloca aquela pessoa na brecha na sua oração e começa a orar por ela. Incansavelmente. Ore mesmo, profundamente. Jejue por ela se for preciso. Mas não pare de orar. Com certeza, o Espírito Santo está pronto para agir em seu favor. Amém? Podemos ver um amém bem alto? Amém. Então, se você confirma, está confirmado e Deus já te abençoou.